Em nome de Jesus, no livro de 2 Crônicas, aleluia, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Ô meu irmão, meu amigo, o irmãozinho foi embora. Sobeira tá lá fora? Vem na curva lá. Aleluia. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente ofertou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o povo, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome seja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória do Senhor. Irmãos, estamos trabalhando nas quintas-feiras esse projeto de avivamento na nossa vida. E é interessante que Abacuque, ele vai dizer que há avivamento para aqueles que creem ainda no meio dos anos. É interessante que o tempo, ele pode passar para nós, mas diante de tudo que se passa diante de nós, tem um propósito e um objetivo de Deus na nossa vida. Nesse exato momento, quando aqui em 2 Crônicas fala do reinado do rei Salomão. O rei Salomão, filho do grande rei Davi, era um homem que até neste momento ele vivia debaixo da sombra de seu pai. Nós sabemos quem foi o rei Davi. E sabemos que Davi, ele tinha planos para o Senhor. Davi foi um homem tão voltado para Deus, com seu coração tão voltado para Deus, que quando Davi deitou na sua cama, quando Davi estava debaixo de um teto, de um palácio, diz a palavra do Senhor que Davi não conseguiu dormir, porque ele falava: como pode eu estar debaixo de um teto, de um palácio, deitado numa cama real, e a tenda do Senhor debaixo
de uma tenda, a arca do Senhor debaixo de uma tenda. E ele se preocupava com Deus. Eu acho tão interessante esse termo, se preocupar com Deus, porque na vida do ser humano é sempre ao contrário. O ser humano sempre quer que Deus se preocupe com ele. Mas se Davi se preocupava com Deus. Ele se preocupava com o que Deus falava, ele se preocupava com o que Deus entendia, ele se preocupava como o Deus ele ia se expressar de qual forma. Então, Davi ele se preocupava com Deus. E nasceu no coração de Davi o desejo de construir um templo para o Senhor. Davi chama os construtores, os engenheiros, abre o coração para eles, mostra esse desejo para eles, e eles então fazem o projeto do templo. E Davi era um homem apaixonado por Deus, e ele viveu aqueles dias intensamente. A maquete do templo ficou pronto, o projeto do templo ficou pronto, e Davi parecia uma criança querendo alcançar um sonho. Mas quando Davi leva o projeto até o sacerdote, quando ele chega até o sacerdote, aleluia, para poder orar a Deus, para poder apresentar aquele projeto a Deus, vem a notícia que vai entristecer o coração de Davi. E Deus então se manifesta a favor do templo. Mas ele diz: Davi, mas você não pode construí-lo, porque você tem a mão suja de sangue. Deus usou Davi para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Davi era um homem de exército. Davi era um homem que lutava com a espada na mão. Então Davi não poderia construir o templo para o Senhor, porque Davi tinha matado muitos inimigos. Amando de Deus? Sim. Então suas mãos estavam sujas de sangue. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Davi então começou a buscar a Deus para de alguma forma aquele templo ser levantado. Então é onde Deus confirma que um dos seus filhos seria o próximo rei. E que Deus confia a dinastia através da vida de Salomão. E é interessante que todos os outros filhos de Davi eram filhos, de esposas legítimas. E Salomão não. Salomão era filho de Betseba. Um dos piores relacionamentos que Davi teve na sua vida. Então veja que Deus, diferente de nós seres humanos, Ele vai fazer coisas além da nossa compreensão. Mas lá na frente, o Senhor mostra o sentido por que Ele agiu dessa forma. E quando nós nos voltamos aqui para o livro de Crônicas, nós conseguimos entender que a metade do povo de Israel não aceitava Salomão como rei, porque ele não tinha a mesma pegada de Davi, ele não tinha a mesma força que Davi. Era um homem sábio, sim, porque ele pediu para Deus por essa sabedoria, e o Senhor lhe deu sabedoria. Isso ele foi mais do que Davi, mas ele não era aquele homem enérgico de batalha, de guerra, não era aquele homem que a população confiava. Então, o reinado de Salomão começou muito mal, com as pessoas não acreditando nele, com as pessoas não obedecendo o que ele dizia, e isso trouxe, é claro, um desconforto muito grande, não só para Salomão, mas também para o povo de Israel. Então,
com a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele vai herdar do seu pai o projeto do templo. E Deus vai colocar no coração de Salomão erguer esse templo. Por quê? Porque é a única maneira de ele conquistar o resto do povo que não acreditava no seu reinado. Então Salomão, ele vai dedicar a sua vida, ele vai dedicar tudo que ele tem. Salomão não vai ficar preso a nada, não vai ficar preso a dinheiro, não vai ficar preso ao reinado, não vai ficar preso a nada. Ele vai liberar tudo que ele tem para poder construir o templo. E ele não só faz aquilo que o seu pai desejava fazer, ele vai fazer além. Ele vai fazer além. Ele ainda vai fazer coisas maiores que Davi não pensou. E vai introduzir no templo. Ao ponto dele fazer algo magnífico da sua época, que até a rainha de Sabá vai sair, viajar, aleluia, meses para chegar a Israel para conhecer o templo. Mas tudo isso havia um propósito. Tudo isso havia a mão de Deus no meio. Porque quando Deus permite quando Deus permite você em fazer algum projeto na sua vida, em executar alguma coisa que você sonhou, pode ter certeza disso, que antes de nascer no teu coração, já nasceu no coração de Deus. Antes de passar pela tua aprovação, antes de entrar no seu gosto, antes de fazer parte da tua vontade, já fazia parte da vontade do coração de Deus. Então Salomão, ele vai entender que aquele é o momento dele agrupar, ajuntar, aleluia, unir o povo de Israel novamente. Porque havia tribos de Israel que não confiavam em Salomão, que não tinha ele como rei. Então ele vai, aleluia, executar esse templo. O templo fica pronto. Se os irmãos for ler o capítulo de número 6, Salomão é a oração de Salomão. Ele passa algumas horas orando a Deus, buscando a Deus, assim como Davi fazia. Ele buscou a Deus para que o Senhor então abençoasse esse templo e aceitasse aquele templo, aleluia, como uma oferta para ele. Mas veja que Deus, ele vai aceitar o templo. Ele vai aceitar aquilo que Salomão está ofertando a ele. Mas com isso, Deus vai trazer avivamento a Israel. Deus vai trazer um novo tempo para Israel. Aleluia. Porque até então, meus amados, aleluia, Israel, ele era sim a potência militar naquela época, mas não era ainda o país mais rico, aleluia, daquela época. E a Israel vai alcançar a riqueza. Israel vai alcançar o topo, aleluia, bélico, financeiro e político de todas as nações que estavam em redor. E essa era a promessa de Deus, porque antes de Davi morrer, Deus prometeu para Davi que Salomão não haveria de lutar guerras, que Salomão não ia precisar enviar soldados para a batalha. Por quê? Porque todos os povos queriam ser amigos de Israel, queriam se aproximar de Israel, queriam fazer negócios com Israel. Por quê? Porque Israel passou a ser a potência máxima do mundo até então conhecido. Quem está entendendo, diga amém. Mas o povo, por causa da riqueza, da fama, da conquista e da estabilidade, esse povo ficou distante do Senhor. Então Deus pega a construção do templo e vai usar isso para um caminho de avivamento. E quando o ser humano pensa em avivamento,
O ser humano fala assim, bem, avivamento, bem, vai voltar alegria para o meu coração. Vai voltar paz para minha casa. As portas vão se abrir para mim. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou conquistar o que eu quero, eu vou comprar o que eu quero, o meu sonho vai ser realizado, a minha esposa vai voltar para casa, vai falar comigo, o meu esposo vai fazer a mesma coisa, a minha família vai se unir. Muitos pensam que avivamento é isso. Muitos pensam que avivamento é somente o bem-estar humano. Não, mas o avivamento, ele é nada mais, nada menos que o homem cumprindo novamente a palavra de Deus. Que o homem novamente voltando para os átrios de Deus, para a presença de Deus, aleluia, com arrependimento, aleluia, com louvores, aleluia, com saco de cinza, como era naquela época, que era o símbolo do arrependimento. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, aleluia. Deus não quer trazer avivamento para a tua vida, para você, aleluia, somente ficar estabilizado nessa terra, não. Ele quer trazer avivamento para a tua vida, para que você tenha um acesso ao trono da glória, aonde Ele está sentado, para que as suas orações, para que os seus clamores sejam ouvidos por Ele, em o nome de Jesus. Então, diz a palavra do Senhor, aleluia, que quando Salomão acabou a casa, acabou o templo, o Senhor lhe apareceu, aleluia, de noite e disse, entenda, Deus apareceu. Quando Deus quer falar com você, meu irmão, Ele não vai enviar recado, Ele vai falar com você pessoalmente. Prepara o teu coração. Ah, pastor, tem fulano que está pregando, tem um que está revelando, tem outro que está fazendo isso, mau movimento. Eu vou lá, porque eu quero que Deus fale comigo. Dobra o seu joelho no chão, clama a Deus como Salomão clamou, e Ele vai vir para falar com você. Ele vai vir para falar com você. E aí Deus vai falar para Salomão, aleluia. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Para templo do quê? Do quê? De sacrifício. Agora eu digo para você, sacrifício é uma coisa fácil de se fazer? Sacrifício é algo assim, vamos dizer, que está acessível para você, para mim? Não. Sacrifício é algo que vai, muitas das vezes, além das nossas forças. Sacrifício, nós só conseguimos alcançar um sacrifício para Deus quando nós temos total confiança no Senhor. O que Deus estava dizendo para Salomão? Eu escolhi esse templo para sacrifício, quer dizer, eu escolhi esse templo para que o povo creia em mim, para que o povo confie em mim. O Senhor estava aproximando as tribos de Israel, que estavam dispersas, cada um pensando no que queria. Então, Ele vai dizer, quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste no meio do povo, entenda. Olha o que Deus estava dizendo para Salomão. Ele só afirmou coisas aqui que tinha o poder de destruir o ser humano. Então todo o poder está na mão de quem? Do nosso Deus. Amém? O Senhor só contou coisas para destruir. Mecanismo de destruição humana. Mas olha o que Deus vai dizer. Aleluia. Ele diz, se o meu povo, Ele não está falando de povos vizinhos, Ele não está falando de qualquer Zé Mané, não. Ele está falando do meu povo. Sabe o que significa? Daquele que eu escolhi, daquele que eu chamei, aleluia. Daquele, aleluia, que eu tenho trabalhado na vida dele, daquele que tem ouvido a minha palavra.
aleluia, daquele que eu tenho dado livramento, que eu tenho enviado cura, que eu tenho suprido a necessidade. Deus não está falando com povos vizinhos, Deus não está falando com toda a terra, Deus está falando com homens e mulheres escolhidos por Ele. Homens e mulheres valorosos, escolhidos. E Ele disse: o meu povo, que me chama pelo meu nome, que recorre a Deus, que tem o Senhor como pilar da sua vida, que tem a Deus, aleluia, como a coisa mais importante da sua vida. Entenda, avivamento não é só um tempo de alegria, avivamento é uma vida inteira, aleluia, de paz no coração, porque você tem, aleluia, uma aliança com o Senhor. O avivamento não é dias, não é meses, não são anos, aleluia, não, é uma vida inteira. Onde você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Onde você vai clamar a Deus e Deus vai responder no teu coração. Isso é avivamento. E aí diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar. Fazer o quê? Se humilhar. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é homem ou mulher soberbo. Homem e mulher de nariz de pé, homem e mulher dizendo que faz, homem e mulher dizendo: sou eu, sou o cara, eu faço, é a força do meu braço, é o meu poder aquisitivo, é a minha empresa, é o meu cargo. Não, isso para Deus não funciona. Ele está dizendo: se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar. E humilhar não é que Deus vai fazer você passar vergonha, não, porque Deus não vergonha ninguém. Se humilhar é você reconhecer, aleluia, que você precisa de Deus, que você é necessitado do Senhor, aleluia. Olha só, se humilhar e orar. Fazer o quê? Ter uma vida de oração. Eu disse aqui no domingo que o Senhor disse que nos últimos dias Ele restauraria o tabernáculo de Davi. Não era o tabernáculo de Moisés, não era o templo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque era o único lugar que tinha adoração 24 horas por dia. O que está dizendo aqui? Orar sem cessar. É aqueles que oram, é aqueles que buscam. Não importa como está, não importa se está difícil, se está fácil, se está ruim. Não importa o jeito que está, mas a pessoa está buscando, está orando, porque crê, porque depende, porque isso aviva a sua alma. Porque isso traz força para ele. Então, orar. Aleluia. E ele diz mais: buscar a minha face. Como que nós buscamos a face de Deus? Somente quando há verdade em nós. Porque ninguém pode buscar a face de Deus, ninguém pode estar tão próximo de Deus tendo mentira dentro dele, tendo mentira na sua vida. O Senhor estava falando para o povo buscar a minha face, e o povo sabia que para estar diante da face de Deus não era qualquer um, não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que Moisés estava diante da face do Senhor, aleluia, e Deus conversava com ele como se conversava com um amigo. Mas quando, aleluia, Moisés descia da face de Deus, diante da face de Deus, a palavra do Senhor diz que o rosto de Moisés brilhava como um sol. Tamanha era a glória de Deus,
naquele lugar aonde estava Moisés e o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: há um lugar, aleluia, especial, há um lugar separado, aleluia, no avivamento de Deus, que significa, aleluia, intimidade com o Senhor, aonde poucos alcançam, mas a porta está aberta e Deus está convidando a eu e a você a entrar nesse lugar chamado, aleluia, face do Senhor. Depende de mim, de você. Depende do que é prioridade na minha vida. Depende, aleluia, como eu estou tendo esse relacionamento com Deus. Aleluia. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver mentira em você. Para ter relacionamento com Deus, não pode haver mentira em nós. Temos que ser verdadeiros diante do Senhor. Amém? E Ele diz, aleluia, aleluia, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E como que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos? Quando nós identificamos que aquilo é um mau caminho, que aquilo não devemos fazer, que isso aqui desagrada o coração do Senhor, que isso aqui Deus não aprova. Quando o homem vê, olha essas coisas e ele mesmo reprova, é porque dentro do teu coração você já está, aleluia, se livrando dessas coisas que desagradam o coração do Senhor. Não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não devo. Amém, Jesus? Se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Amém, Jesus? Qual é a distância daqui para o trono de Deus? A palavra do Senhor diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Na teologia diz que o primeiro céu que nós vemos é onde estão as nuvens, é onde está a atmosfera. A teologia diz que o segundo céu é onde estão as estrelas e os planetas, a galáxia. E o terceiro céu está acima disso, e é o trono do Senhor. Então, nós estamos a alguns quilômetros luz da face de Deus. Mas, quando nós tratamos de algo específico, intimidade com o Senhor, nós estamos diante dele, todo esse tempo luz, nós estamos diante dele acerca de uma oração. Ele está próximo de você. Aleluia. Ele está perto de você. Então diz, eu ouvirei dos céus. Aleluia. E olhe que está no plural, hein? Céus. Porque a oração ela tem capaz de atravessar todos os céus e chegar diante do Senhor. Amém, Jesus? Dos céus. E perdoarei os seus pecados. Por quê? Porque, aleluia, primeiro se humilhou, depois buscou a face, e depois se converteu dos seus maus caminhos. E isso levou você ao quê? A alcançar o perdão de Deus. O mesmo perdão que Davi alcançou. O mesmo perdão que Davi alcançou. Davi voltou a praticar o que ele fez? Não. Por quê? Porque ele aprendeu com o seu erro. O pecado, aleluia, ele consome a vida do homem. É um câncer, diz a palavra do Senhor, que corrói os ossos. Mas tem uma coisa, quem se arrepende, aprende com o pecado a não cometer mais ele. Porque sabe que isso desagrada o coração do Senhor. Então diz a palavra do Senhor, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que significa terra aqui, pastor? É minha casa lá, o meu terreno, é lá minha rocinha lá, onde eu tenho lá, aleluia, no interior? Não, aqui está falando da sua vida.
A terra aqui é a sua vida. Ele vai sarar a sua vida. Aleluia. Entenda o que eu quero te dizer. Deus quer que você tenha uma vida plena, completa, cheia da providência dele na sua vida. Ele não quer ver você uma pessoa miserável, mendigando graça, mendigando bênção, mendigando vitória. Não, porque ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e tem a chave que fecha e ninguém abre. E ordenando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então entenda, o Senhor, Ele quer avivar a sua vida, não para que você viva alguns dias de felicidade, meses de felicidade, não, Ele quer avivar a tua vida, para que você abra os teus olhos e veja o mundo espiritual acontecendo na sua vida. E aí Ele vai dizer mais: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração, oh meu Deus, que fizer neste lugar. Aleluia. Deus ia abrir os ouvidos, Deus ia abrir os olhos. Isaías capítulo 59, versículo 1. Deus não está com seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, e nem com seus braços encolhidos para não abençoar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: há um livre acesso, aleluia, há um caminho que te leva ao avivamento de Deus na sua vida, cotidiano, todos os dias, todos os meses da sua vida, e esse caminho se chama obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Então Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir, aleluia, a tua oração, aleluia, e Ele vai enxergar a tua necessidade. E diz mais: escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuado. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Entenda, Deus estava preocupado com o templo? Não. Deus estava apaixonado por aquilo que Salomão tinha feito para ele? Não. Mas ele estava entendendo, que o povo estava entendendo que ali seria um lugar de conserto, seria um lugar de buscar a Deus verdadeiramente, honestamente, que ali seria um lugar de perdão, um lugar de reconciliação com o Senhor, um lugar de avivamento. Deus não está preocupado, meu irmão. Deus não está preocupado com o carro, com a cor do carro, com a casa, onde vai ser. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a sua alma. É isso que Deus quer. Enxergar em nós um amor tal por Ele, que possamos abrir mão de tudo nesta vida, para poder ficarmos junto com Ele. Amém, Jesus? E aí, para encerrar, Ele diz assim, aleluia: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono, aleluia, do teu reino, conforme a aliança que fiz a Davi, teu pai, dizendo: não faltará homem que governe Israel. Salomão escapou do conserto? Salomão escapou do avivamento? Não. Sabe por quê? Porque o avivamento é para mim, o avivamento é para você, o avivamento é para quem está lá fora, avivamentos são para todos. Amém, Jesus? Não escapa ninguém. Aleluia. Todos precisam obedecer a palavra do Senhor. E até Salomão entrou no concerto. Até Salomão entrou, aleluia, no avivamento de Deus. Porque se ele se mantesse obediente, Deus ia confirmar o seu trono sobre o povo de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Para Deus confirmar a bênção dele sobre a nossa vida, Ele precisa enxergar transparência em nós. Ele precisa enxergar a obediência
aleluia, na nossa caminhada, na nossa vida, nossa conduta. E é isso, meu amado, que eu quero que você busque em primeiro lugar da tua vida. Jesus, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que a tua casa precisa, Deus sabe o que o teu marido, a tua esposa precisa, Deus sabe o que os seus filhos estão precisando, Deus sabe o que você vai precisar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Descansa o teu coração, busque somente o reino de Deus e a sua justiça. Sabe para quê? Para que haja sempre o avivamento na tua vida. E o avivamento é esse: para que você nunca deixe de orar, para que você nunca deixe de olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, na sua vida. Porque quando, irmão, deixamos a alegria de Deus embora, quando nós deixamos, é como eu preguei aqui domingo, houve um momento, né, que a própria mulher de Finéia estava tendo filho, disse: acabou-te. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. O que ela estava dizendo? A alegria foi embora. A esperança foi embora. Tudo acabou. É triste quando o ser humano que experimentou as boas novas de Cristo chega a esse ponto de não sentir mais nada na presença de Deus. Então, amados, o Senhor está dizendo nessa noite: há um avivamento preparado para nós, um avivamento cotidiano. Aqui nós estamos trabalhando no meio do ano, mas se essa campanha fosse no final do ano, havia avivamento para você no final do ano. Se essa campanha fosse levantada no começo do ano, haveria, aleluia, avivamento para você também no começo do ano. Sabe por quê? Porque o avivamento na vida do verdadeiro cristão é todos os dias. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, Deus está sempre fazendo coisa nova em nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém? Se coloca de pé.